Olá a todos. Na aula passada completámos o essencial acerca do comportamento dos gases ideais, que, conforme referi, é um modelo que reproduz de forma muitíssimo aproximada o comportamento dos gases nas condições de pressão e temperatura que são típicas da atmosfera terrestre. Acontece que o próprio ar atmosférico é muitíssimo bem aproximado pelo modelo dos gases ideais, conforme referi já várias vezes. Mas, de facto, o ar atmosférico não é um gás, mas sim uma mistura de gases. Em particular, de ar seco, que é essencialmente constituído por azoto e oxigênio, a que se junta depois água, nas suas três fases, sólida, líquida e gasosa, e ainda partículas sólidas e líquidas de tamanho muito reduzido. Portanto, o ar atmosférico é uma mistura de gases. E, de facto, a experiência mostra que muitas vezes misturas de gases que individualmente podem ser aproximados pelo modelo do gás ideal, também, por sua vez, se comportam como um gás ideal. Vamos hoje dedicar parte da nossa aula a perceber como é que o comportamento de uma mistura de gases ideais se relaciona com o comportamento das componentes individuais. O pioneiro no estudo de misturas de gases ideais foi o inglês John Dalton, físico, químico e meteorologista. E esse estudo começa por um conceito muito importante, que é o conceito de pressão parcial e que vamos agora tratar. Por definição, a pressão parcial de uma dada componente de uma mistura de gases é a pressão exercida pela mesma massa dessa componente caso estivesse isolada no recipiente à mesma temperatura e ocupando o mesmo volume. Mas então perceber bem o que é que isto significa. Suponhamos que eu tenho um recipiente com um determinado volume V e que contém ar seco, que vamos aceitar que é uma mistura de 4/5 de azoto com 1/5 de oxigênio. E vamos imaginar que esse ar seco exerce uma determinada pressão sobre as paredes do recipiente e que se encontra a uma determinada temperatura. Podemos agora conceptualmente imaginar que se retirava o oxigênio dessa mistura, ficando apenas o azoto e admitindo que a temperatura do recipiente permanecia a mesma, o volume também permanecia o mesmo, então verificávamos que a pressão exercida só pelo azoto era menor do que a pressão que estava a ser exercida pelo ar seco. E o mesmo aconteceria se eu retirasse o azoto e apenas permanecesse o oxigênio ocupando o mesmo volume, exatamente à mesma temperatura que o ar seco estava. Teríamos assim a pressão parcial exercida pelo oxigênio. Ora bem, o que Dalton verificou experimentalmente
é que a pressão parcial do azoto, somada à pressão parcial do oxigênio, definida da forma que acabámos de mencionar, era igual à pressão exercida pelo ar seco, que é a mistura do azoto com o oxigênio. Chegou assim à chamada lei das pressões parciais, que diz que a pressão exercida por uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais de cada uma das componentes. Esta lei das pressões parciais permite deduzir de uma forma muito simples a lei que rege o comportamento de uma mistura de gases ideais. No entanto, antes de o fazermos, é necessário recordar alguns conceitos relativamente a misturas. Vamos então considerar uma mistura de C grande componentes. Vamos imaginar uma componente seja a componente C pequeno. Ora bem, a massa molar dessa componente é, por definição, a massa de um mol de constituintes dessa componente. Daqui vem logo que a massa dessa componente será dada pelo produto do número de moles NC pequeno dessa componente multiplicado pela massa molar MC pequeno dessa componente. Por outro lado, o número total de moles da mistura N grande misto será a soma do número de moles de cada uma das componentes. Por definição, a fração molar de uma dada componente C pequeno não é mais do que o quociente entre o número de moles dessa componente, NC pequeno, a dividir pelo número total de moles da mistura, N misto. Da mesma forma, a massa total da mistura, M pequeno misto, não é mais do que a soma das massas de cada uma das componentes. Finalmente, a fração mássica de uma dada componente C pequeno não é mais do que o quociente entre a massa dessa componente MC pequeno a dividir pela massa total da mistura M misto. É útil introduzir ainda o conceito de massa molar da mistura, que não é mais do que uma generalização do conceito de massa molar de uma única componente. E assim, a massa molar da mistura M grande misto não é mais do que o quociente entre a massa total da mistura M misto a dividir pelo número total de moles da mistura N grande misto. Ora bem, se agora nos lembrarmos que a massa total da mistura não é mais do que a soma das massas de cada uma das componentes, imediatamente vem que a massa molar da mistura não é mais do que a soma do quociente entre o número de moles de cada componente a dividir pelo número total de moles da mistura, multiplicado pela massa molar dessa componente. Mas o quociente do número de moles da componente a dividir pelo número total de moles da mistura não é mais do que aquilo a que nós tínhamos chamado fração molar. E, portanto, a massa molar da mistura é muito simplesmente a média pesada das massas molares de cada uma das componentes, em que cada peso não é mais do que
a fração molar dessa componente. O conceito de massa molar da mistura permite relacionar de uma forma simples a fração mássica com a fração molar. Com efeito, se eu tiver em conta que a fração mássica é dada pelo quociente entre a massa da componente a dividir pela massa total da mistura, e se depois dividir o numerador e o denominador pelo número total de moles da mistura, concluímos imediatamente que a fração mássica é igual à fração molar multiplicada pelo quociente entre a massa molar da componente em consideração pela massa molar da mistura. Neste problema recorremos ao ar seco, que é uma mistura de gases, para mostrarmos como se calcula a massa molar de uma mistura e como se pode calcular a fração mássica, conhecida a fração molar de cada uma das componentes. De facto, o ar seco é uma mistura de azoto, de oxigênio e de argon. E se considerarmos apenas estas três componentes, vemos que estão representadas 99,96% da fração molar. Ora bem, o que se pede é, olhando para a tabela em que temos a massa molar de cada uma das componentes do ar seco e a respectiva fração molar, que se calcule a massa molar do ar seco e a fração mássica de cada uma das componentes. A resolução não tem problemas de maior. Basta recorrermos à definição de massa molar de uma mistura, como sendo a média pesada pelas frações molares das massas moleculares de cada uma das componentes, para obtermos que a massa molar do ar seco é de 28,9 gramas por mol, ou então 0,0289 kg por mol. Por outro lado, para calcularmos as frações mássicas, só temos de nos lembrar que a fração mássica é igual à fração molar multiplicada pelo quociente entre a massa molar da componente em questão a dividir pela massa molar da mistura, que neste caso é a massa molar do ar seco. E, portanto, vemos que, em termos de frações mássicas, o azoto representa 75,56%, o oxigênio 23,15% e, finalmente, o argon 1,288%. Vamos então deduzir diversas formas como se pode exprimir a equação de estado de uma mistura de gases ideais. Vamos então considerar um conjunto de C grande componentes que são gases ideais e que se encontram misturados. Para uma dada componente, seja a componente C pequeno, tratando-se de um gás ideal, podemos utilizar a equação de estado de um gás ideal que nos diz que a pressão não é mais do que o produto do número de moles pela constante universal, pela temperatura absoluta e a dividir pelo volume. Ora bem, quando eu considero apenas uma componente, a componente C pequeno, e admito que ela está à mesma temperatura que a mistura e ocupa o mesmo volume, então temos exatamente a noção de pressão parcial da componente C pequeno. O que é que me diz a lei de Dalton das pressões parciais? Pois bem, diz-me que se eu somar as pressões parciais de cada uma das componentes, obtenho a pressão da mistura. É o que se faz e, tendo em conta agora que eu posso pôr em evidência o número de moles de cada uma das componentes C pequeno, então a soma desses números de moles de cada componente não é mais do que o número de moles total da mistura, o que me conduz imediatamente à expressão da equação de estado de uma mistura de gases ideais como sendo pressão igual ao número total de moles da mistura multiplicado pela constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura absoluta e a dividir pelo volume. Vejamos agora uma outra forma com que
se pode exprimir a equação de estado de uma mistura de gases ideais. Neste caso, eu posso exprimir a pressão parcial da componente C em função da massa dessa mesma componente C e da constante do gás a que corresponde a componente C. Sabemos que a pressão não é mais do que a massa multiplicada pela constante do gás multiplicada pelo quociente entre a temperatura e o volume. E sabemos que a constante do gás, por definição, é o quociente entre a constante universal e a massa molar da componente C. Ora bom, novamente invocamos a lei de Dalton das pressões parciais e dizemos que a pressão exercida pela mistura é a soma das pressões parciais. Temos assim que a pressão da mistura de gases ideais é igual à soma para todas as componentes da massa de cada componente multiplicada pela respectiva constante do gás. Soma essa que é multiplicada pela temperatura absoluta a dividir pelo volume. Se eu agora considerar a parte da expressão que está assinalada a rosa e multiplicar e dividir pela massa total da mistura, então, atendendo à definição de fração mássica, obtenho que a pressão não é mais do que a média pesada das constantes de cada componente pela respectiva fração mássica, média essa multiplicada pela massa total da mistura, multiplicada pelo quociente entre a temperatura absoluta e o volume. Ora, é natural que à média pesada das constantes dos gases de cada componente, em que o peso é a respectiva fração molar, se chame constante da mistura de gases. E então, se introduzirmos este conceito de constante da mistura de gases, então a equação de estado da mistura de gases escreve-se, muito simplesmente, como sendo o produto da mistura multiplicado pelo volume ocupado é igual à massa total da mistura multiplicada pela constante da mistura multiplicada pela temperatura absoluta. Ora bom, se eu agora me recordar da outra forma com que escrevemos a equação da mistura de gases, mas em função do número total de moles da mistura, em que tínhamos que o produto da pressão da mistura pelo respectivo volume era igual ao número total de moles da mistura multiplicado pela constante universal dos gases, multiplicada pela temperatura absoluta. E se notarmos que as duas formas têm em comum o termo pressão multiplicado pelo volume que está assinalado a rosa, então quer dizer que os membros do lado direito das duas expressões têm que ser iguais. O que quer dizer que o quociente entre a constante universal e a constante da mistura de gases é nada mais nada menos do que o quociente entre a massa total da mistura e o número total de moles da mistura, mas que não é mais do que aquilo a que nós chamamos a massa molar da mistura. Então nós concluímos que, de facto, a constante da mistura acaba por ser simplesmente o quociente entre a constante universal e a massa molar da mistura, uma expressão que é absolutamente idêntica em forma àquela que tínhamos para um único gás que nos dizia que a constante do gás era igual à constante universal dos gases a dividir pela massa molar desse mesmo gás. Com efeito, existe uma identidade formal entre as relações para uma mistura de gases ideais
e aquelas que nós obtivemos para um único gás ideal. É isso que se mostra na tabela e vemos que basta substituir o número de moles do caso do gás ideal puro por número de moles da mistura, no caso da mistura de gases ideais. Massa do gás e constante do gás, no caso do gás ideal puro, por massa total da mistura e constante da mistura. E, finalmente, a constante do gás é dada pelo quociente entre a constante universal dos gases e a massa molar do gás, no caso do gás ideal puro, e a massa molar da mistura, no caso de uma mistura de gases ideais. Finalmente, convém referir que no caso de uma mistura de gases ideais, a equação de estado também se pode exprimir em função do volume específico da mistura e da densidade da mistura. O volume específico da mistura naturalmente será o quociente entre o volume e a massa total da mistura. E a densidade da mistura é o inverso do volume específico da mistura, sendo dado pela massa total da mistura a dividir pelo volume ocupado pela mistura de gases. Ora bom, tendo em conta estas definições, imediatamente se conclui que a pressão vezes o volume específico da mistura é igual à constante da mistura multiplicada pela temperatura absoluta. E que a pressão é igual à constante da mistura multiplicada pela densidade da mistura multiplicada pela temperatura absoluta. Este problema é interessante porque nos ajuda a consolidar o tipo de raciocínio que fizemos quando utilizamos a lei das pressões parciais para relacionar o comportamento de uma mistura de gases ideais com o comportamento de cada uma das componentes. Ora bom, neste caso, vamos socorrer-nos de uma lei descoberta em 1880 pelo físico francês Amagat e que é chamada Lei dos Volumes Parciais. Pois bem, de uma forma muito semelhante ao conceito de pressão parcial, o volume parcial não é mais do que o volume que uma dada componente, se estivesse isolada no recipiente, deveria ocupar para que estivesse à mesma pressão e à mesma temperatura que a mistura. O que diz então a lei dos volumes parciais de Amagat? Diz que o volume ocupado pela mistura de gases ideais é igual à soma dos volumes parciais de cada uma das componentes. Vejamos novamente um exemplo que nos ajuda a compreender o que tudo isto quer dizer. Vamos imaginar que tenho um recipiente com um volume V e que esse recipiente contém ar seco, que vamos supor novamente que é apenas uma mistura de azoto com oxigênio. Pois bem, se eu conceptualmente retirar o oxigênio de maneira que fique apenas o azoto, para que esse azoto fique com a mesma pressão e a mesma temperatura a que estava a mistura inicial, portanto o ar seco, teremos que reduzir esse volume para uma determinada porção que vamos exatamente chamar o volume parcial do azoto. E exatamente faríamos o mesmo para o oxigênio, admitindo que tínhamos retirado todo o azoto e, portanto, o volume parcial do oxigênio seria o volume a que deveria estar o oxigênio quando puro, para que o recipiente ficasse nas mesmas condições de pressão e temperatura do ar seco original. E, portanto, o que diz a lei de Amagat é que, de facto, se eu somar o volume parcial do oxigênio com o volume parcial do azoto, obtenho
o volume a que estava o ar seco. O que queremos mostrar neste problema é que, de facto, a lei de Amagat dos volumes parciais é equivalente à lei de Dalton das pressões parciais. Isto é, se eu admitir que uma das leis é válida, necessariamente a outra também o será. Para resolver o problema, iremos socorrer-nos da definição de volume parcial e, obviamente, da equação de estado de uma única componente. Ora, sabemos que o volume vai ser igual ao número de moles multiplicado pela constante universal multiplicado pela temperatura a dividir pela pressão, em que, neste caso, a temperatura e a pressão são as a que estava a mistura. O número de moles é o número de moles da componente em consideração e o volume, evidentemente, que será o volume parcial dessa componente. É isto que decorre da definição de volume parcial de uma componente C pequeno. A lei da AMH diz-nos que o volume da mistura é a soma dos volumes parciais. Portanto, só temos que somar a expressão que obtivemos para o volume parcial da componente C pequeno, desde a componente 1 até à componente C grande da mistura. Quando fazemos essa soma, podemos pôr em evidência a constante universal multiplicada pela temperatura absoluta a dividir pela pressão e depois temos só que notar que a soma do número de moles de cada componente não é mais do que o número de moles total da mistura. Recorde-se que fizemos exatamente o mesmo raciocínio quando utilizamos a lei das pressões parciais de Dalton. E nessa altura, o resultado que nós obtivemos foi a de que a pressão da mistura, que era a soma das pressões parciais, dava como resultado o produto do número total de moles da mistura pela constante universal dos gases, pela temperatura absoluta, a dividir pelo volume. Então agora, se nós notarmos que da expressão que acabamos de deduzir, admitindo a lei da AMH, multiplicarmos essa expressão pela pressão da mistura. E se, da mesma forma, multiplicarmos pelo volume a expressão que obtivemos da lei de Dalton, então vemos que a pressão vezes o somatório dos volumes parciais é igual ao volume vezes o somatório das pressões parciais, e estas duas quantidades são iguais ao número de moles da mistura multiplicado pela constante universal multiplicado pela temperatura a dividir pela pressão. Então o que é que nós concluímos? Bom, concluímos que se a lei das pressões parciais for válida, a lei dos volumes parciais terá de ser válida. E vice-versa. O que mostra que, de facto, as duas leis são equivalentes. Agora, é importante notar que estas duas leis só são equivalentes para gases ideais. Neste problema deduz-se uma igualdade muito importante para misturas de gases ideais e que nos diz que, para uma determinada componente C pequeno, o quociente entre a pressão parcial e a pressão da mistura é igual ao respectivo volume parcial dividido pelo volume da mistura. A dedução é muito simples. Basta apenas ter em conta os pares de relações que nós deduzimos para pressão parcial e pressão da mistura, recorrendo à lei de Dalton das pressões parciais, e de volume parcial da componente considerada e de volume da mistura, tendo em conta a lei da AMH dos volumes parciais. Se considerarmos o primeiro par e dividirmos uma relação pela outra, vemos que, afinal, a pressão parcial da componente C dividida pela pressão da mistura não é mais do que o quociente entre o número de moles da componente C e o número total de moles da mistura, que não é mais do que a fração molar.
No caso dos volumes parciais e da lei da AMH, então vemos que, dividindo uma relação pela outra, membro a membro, se obtém que o volume parcial da componente C a dividir pelo volume da mistura é também igual ao número de moles da componente C a dividir pelo número de moles total da mistura, que é a respectiva fração molar. Fica então demonstrada a relação pretendida. Mencione-se que é exatamente o facto de se ter esta relação entre razões de pressões parciais e pressão da mistura e de volumes parciais e de volume da mistura e de ambas serem iguais à fração molar, que faz com que muitas vezes se designe por frações em volume como significando frações molares. Esta designação de frações em volume aparece muitas vezes em ciências da atmosfera quando se mostram tabelas com a composição do ar atmosférico. Tudo aquilo que aprendemos a respeito de misturas de gases ideais pode ser aplicado diretamente ao ar atmosférico. Acontece que o ar atmosférico é uma mistura de ar seco com vapor d'água. Enquanto que o vapor d'água tem proporções muito variáveis no espaço e no tempo, já o ar seco tem uma composição que é praticamente constante. Há por isso vantagem em considerar que o ar úmido é uma mistura de ar seco com vapor d'água. No caso do ar seco, ele irá exercer uma pressão parcial PS que vai obedecer à respectiva equação de estado de uma mistura de gases ideais, ou seja, a pressão parcial exercida pelo ar seco multiplicada pelo volume há de ser igual à massa de ar seco multiplicada pela constante do ar seco multiplicada pela temperatura absoluta, ou então, se quisermos, de forma equivalente, podemos escrever que a pressão parcial exercida pelo ar seco é igual à constante do ar seco multiplicada pela densidade do ar seco multiplicada pela temperatura absoluta. Por sua vez, a constante do ar seco é dada pelo quociente entre a constante universal dos gases e a massa molar do ar seco, a massa molar da mistura. Se utilizarmos os valores numéricos das duas quantidades, obtemos que a constante do ar seco vale 287 m², segundo menos 2, Kelvin menos 1. No caso do vapor d'água, a tal componente variável também irá exercer uma pressão parcial, que usualmente é designada pela letra E minúsculo e se chama pressão do vapor. Como o vapor d'água se comporta como um gás ideal, agora teremos a equação de estado de uma componente pura e que nos diz que a pressão parcial multiplicada pelo volume é igual à massa de vapor d'água multiplicada pela respectiva constante do vapor d'água multiplicada pela temperatura absoluta ou, equivalentemente, a pressão parcial de vapor é igual à constante do vapor multiplicada pela densidade do vapor d'água multiplicada pela temperatura absoluta, em que agora a constante do vapor d'água é dada pelo quociente entre a constante universal dos gases a dividir pela massa molar da água, tendo-se que, substituindo pelos respectivos valores numéricos, se obtém que a constante do vapor d'água vale 461,5 m², segundo menos 2, Kelvin menos 1. Recorrendo à lei de Dalton das pressões parciais, teremos que a pressão do ar úmido é igual à pressão parcial do ar seco mais a pressão de vapor. Ou seja, substituindo pelas respectivas equações de estado, teremos que a pressão do ar úmido é igual à massa de ar seco multiplicada pela respectiva constante do ar seco, mais a massa de vapor multiplicada pela respectiva constante de vapor,
Soma esta multiplicada pela temperatura absoluta a dividir pelo volume. Podemos agora definir massa de ar úmido, densidade do ar úmido e constante do ar úmido. São definições absolutamente naturais. A massa do ar úmido há de ser a massa do ar seco mais a massa de vapor. A densidade do ar úmido será o quociente entre a massa do ar úmido e o respectivo volume. E, finalmente, a constante do ar úmido, tal como sempre fizemos para constantes de misturas, é a média pesada das constantes das componentes em que o peso é a respectiva fração mássica. Ora bem, se eu substituir estas três expressões na relação que obtivemos da lei de Dalton, então obtemos a equação de estado do ar úmido que nos diz que a pressão do ar úmido é igual à massa de ar úmido multiplicada pela constante do ar úmido multiplicada pela razão entre a temperatura absoluta e o volume, ou equivalentemente, a pressão do ar úmido é igual à constante do ar úmido multiplicada pela densidade do ar úmido multiplicada pela temperatura absoluta. Conforme já dissemos, no ar atmosférico tem-se que a componente ar seco se pode considerar como tendo praticamente constantes as proporções de todos os seus componentes, mas a componente vapor d'água é altamente variável no espaço e no tempo. A especificação da quantidade de vapor d'água no ar atmosférico num dado local e num dado instante é muitas vezes expressa através da chamada umidade específica, que não é mais do que o quociente entre a massa de vapor d'água pela massa de ar úmido, isto é, o quociente entre a massa de vapor d'água e a soma da massa de ar seco com a massa de vapor d'água. A constante do ar úmido pode exprimir-se em função da umidade específica. Com efeito, basta notar que a constante do ar úmido não é mais do que a média pesada da constante do ar seco e da constante do vapor, em que os pesos são as respectivas frações mássicas. Depois, atender à definição de fração mássica, o que leva a que a constante do ar úmido acaba por se exprimir como sendo o produto de 1 menos a umidade específica pela constante do ar seco, adicionada da umidade específica multiplicada pela constante do vapor. Por outro lado, a constante do vapor d'água pode exprimir-se em função da constante do ar seco. Com efeito, como quaisquer das duas constantes é dada pelo quociente entre a constante universal dos gases e a respectiva massa molar, se eu dividir membro a membro as expressões que definem constante de ar seco e constante de vapor, imediatamente obtenho que a constante do vapor é igual à constante do ar seco multiplicada pelo quociente entre a massa molar do ar seco e a massa molar da água. Ora, como este quociente vale 1,61, obtemos então que a constante do vapor da água é igual à constante do ar seco multiplicada por 1,61. Se substituirmos esta relação na expressão que me dá a constante do ar úmido, obtemos imediatamente que a constante do ar úmido é igual à constante do ar seco multiplicada por 1 mais 0,61 vezes a umidade específica. Consideremos novamente a equação de estado do ar úmido escrita em função da constante do ar úmido. Isto é, em que a pressão do ar úmido é igual à constante do ar úmido multiplicada pela densidade do ar úmido
multiplicada pela temperatura absoluta. E consideremos agora a constante do ar úmido expressa em função da constante do ar seco, isto é, a constante do ar úmido igual a 1 mais 0,61 multiplicado pela umidade específica, esta soma multiplicada, por sua vez, pela constante do ar seco. Obtemos, então, uma equação de estado do ar úmido em que agora temos a constante do ar seco modificada pela umidade específica do ar úmido, resultando, portanto, em que a pressão é igual à constante do ar seco, multiplicada pela tal correção de 1 mais 0,61 vezes a umidade específica, multiplicada pela densidade do ar úmido e multiplicada pela temperatura absoluta. Muitas vezes, em particular em meteorologia, é usual, em vez de se corrigir a constante do ar seco para que fique a constante do ar úmido através do fator 1 mais 0,61Q, aquilo que se faz é associar este fator à temperatura. Ou seja, definimos uma temperatura chamada temperatura virtual, que não é mais do que a temperatura corrigida do tal fator 1 mais 0,61Q. Somos assim conduzidos a uma nova forma da equação de estado do ar úmido, em que a pressão do ar úmido fica igual à constante do ar seco, multiplicada pela densidade do ar úmido, por sua vez multiplicada pela temperatura virtual. O que significa então esta temperatura virtual, que, conforme já disse, é uma temperatura fictícia? Portanto, não é a temperatura que é medida pelo termómetro para o ar úmido, mas uma temperatura que incorpora a correção 1 mais 0,61Q. Pois bem, se olharmos para esta nova equação de estado, imediatamente concluímos que a temperatura virtual seria a temperatura a que teria de estar o ar se fosse seco para que tivéssemos uma pressão igual à do ar úmido e uma densidade igual à do ar úmido que estamos a considerar. É interessante notar que a temperatura virtual é sempre superior à temperatura, sendo igual à temperatura apenas no caso em que Q igual a zero, isto é, o ar está totalmente seco. Ora, este facto de a temperatura virtual ser sempre maior está em concordância com um resultado que obtivemos há umas aulas atrás, quando comparamos a densidade de ar seco e ar úmido nas mesmas condições de pressão, temperatura e volume. Se bem se lembram, o que acontecia era que o número de moléculas era o mesmo, mas como o ar úmido tinha uma parte de moléculas de água cuja massa molar, sendo 18, era inferior à massa molar do azoto, que era 28, e do oxigênio, que era 32, o que fazia com que a massa da caixa fosse menor no caso do ar úmido e, portanto, a densidade fosse menor. Ora bem, no fundo, a temperatura virtual seria aquela temperatura a que a caixa contendo ar úmido teria de ter, caso esse ar úmido fosse substituído por ar seco e quiséssemos manter a mesma densidade do ar úmido e a mesma pressão.
O objetivo deste problema é o de ilustrar o conceito de temperatura virtual e, sobretudo, mostrar a sua utilidade. Vamos então imaginar que eu tenho ar a uma temperatura de 26 graus Celsius e com uma umidade específica de 1 grama por quilograma, portanto um ar razoavelmente seco. Depois vamos imaginar que temos um pequeno lago e que exatamente junto à superfície do lago eu tenho uma bolha de ar que tem uma temperatura ligeiramente inferior à temperatura do ar que a envolve, 25 graus, portanto menos 1 grau Celsius do que a temperatura do ar envolvente, mas com 10 vezes mais vapor d'água, ou seja, uma unidade específica de 10 gramas por quilograma. A pergunta que se põe é saber se essa bolha irá subir. Nós sabemos que o facto de se ter ar mais úmido torna-o menos denso, mas ao mesmo tempo o facto desse ar estar mais frio também o torna mais denso. E, portanto, o problema que se põe é ver até que ponto é que o aumento de umidade específica compensa a diminuição de temperatura. Haveria muitas formas de resolver este problema, mas, de facto, ao utilizarmos o conceito de temperatura virtual, a solução, como iremos ver, é extremamente simples e intuitiva. Portanto, comecemos por olhar para a bolha de ar. Portanto, o que eu tenho que fazer é converter a temperatura da bolha de ar para Kelvin, depois converter a umidade específica da bolha de ar para quilograma por quilograma e depois calcular a temperatura virtual dessa bolha, que não é mais do que a temperatura da bolha corrigida por 1 mais 0,61 vezes a umidade específica da bolha. Ou seja, a bolha, que teria 298 Kelvin, tem agora uma temperatura virtual de 299,8 Kelvin. Para o ar envolvente, o procedimento é exatamente o mesmo, conversão da temperatura do ar em Kelvin, da umidade específica de gramas por quilograma para quilogramas por quilograma, calcular a temperatura virtual do ar envolvente, que dá 299,2 Kelvin. Ora bom, a regra é muito simples. Se a temperatura virtual da bolha for superior à temperatura virtual do ar circundante, então isso quer dizer que a bolha irá ascender. Como neste caso, a temperatura da bolha, que é 299,8 Kelvin, é superior à temperatura do ar envolvente, que é só de 299,2 Kelvin, a bolha irá ascender. Mas como é que eu provo de facto que a regra é válida? Bom, é muito simples. Começamos por escrever a equação de estado para a bolha e, portanto, temos que a densidade da bolha é igual à pressão da bolha dividida pela constante do ar seco multiplicada pela temperatura virtual da bolha, ou se quisermos, a pressão da bolha é igual à constante do ar seco multiplicada pela densidade da bolha multiplicada pela temperatura virtual da bolha. Analogamente, temos para o ar envolvente que a pressão do ar envolvente é igual à constante do ar seco, multiplicada pela densidade do ar envolvente, multiplicada pela temperatura virtual do ar envolvente, e depois, como forçosamente a pressão da bolha tem que ser igual à pressão do ar envolvente, resulta que posso igualar os segundos membros das duas equações de estado e daí concluir que a razão entre a densidade da bolha e a densidade do ar envolvente é igual à razão das respectivas temperaturas virtuais. Como a temperatura virtual
do ar envolvente é inferior à temperatura virtual da bolha, eu concluo que a densidade da bolha tem que ser inferior à densidade do ar envolvente e, portanto, pelo princípio de Arquimedes, a bolha irá subir. Até agora, só dissemos de uma forma um tanto ou quanto vaga que o modelo dos gases ideais era uma muito boa aproximação do comportamento dos gases reais para pressões suficientemente baixas e para temperaturas suficientemente elevadas, e também que o ar atmosférico se comportava muitíssimo próximo de um gás ideal e o mesmo acontecia com os gases com temperaturas e pressões próximas daquelas que são características do nosso planeta. A fim de quantificar exatamente o grau de aproximação do modelo dos gases ideais para determinados gases reais, define-se fator de compressibilidade. O fator de compressibilidade Z não é mais do que o quociente entre a pressão multiplicada pelo volume molar dividido pelo produto da constante universal dos gases pela temperatura absoluta. Ora bem, se um gás real seguir exatamente o modelo dos gases ideais, então sabemos que pressão vezes o volume molar é igual à constante universal vezes a temperatura absoluta, logo Z será identicamente igual a 1. Portanto, quando nós olhamos para o fator de compressibilidade Z, imediatamente vemos que quanto mais próximo o fator estiver da unidade, mais próximo será o seu comportamento do modelo do gás ideal. Apresentamos aqui uma tabela com fatores de compressibilidade para o ar seco e para o ar úmido, para diferentes valores de temperatura e de pressão. A tabela também tem ar úmido em duas condições distintas e que são caracterizadas por aquilo que se chama a umidade relativa. Ora bem, o que é que isto significa? Nós sabemos que o ar tem uma capacidade limitada para conter vapor d'água. Ou seja, quando eu tenho ar a uma determinada temperatura, eu verifico que existe uma pressão parcial máxima do vapor a partir da qual o vapor d'água começa a condensar. Essa pressão de vapor máxima é uma função exclusiva da temperatura. Define-se então a umidade relativa do ar como sendo o quociente entre a pressão de vapor a que está o ar úmido em consideração, dividida pela pressão máxima, pela pressão parcial máxima, isto é, a pressão parcial a partir da qual o vapor d'água começaria a condensar-se e que é uma função exclusiva da temperatura. Portanto, a umidade relativa dá-nos, de facto, uma medida do quão próximo da saturação está o ar úmido em consideração. Portanto, ar seco, completamente seco, corresponderá à umidade relativa de 0%, visto que a pressão parcial de vapor d'água é zero.
Ar úmido com umidade relativa de 50%, quer dizer que a pressão parcial é tal que é metade da pressão máxima possível. Quando a umidade relativa é de 100%, isso quer dizer que a pressão parcial é igual à de saturação, ou seja, o ar úmido encontra-se na sua capacidade máxima para reter vapor d'água. Posto isto, olhemos para os valores. Bom, de uma forma geral, vemos que todos os valores apresentados são de 0,999 qualquer coisa. Ou seja, temos de facto que a diferença para a unidade está na ordem das décimas milésimas. Por outro lado, vemos que quando fixamos uma determinada pressão, à medida que a temperatura aumenta, Z aumenta e aproxima-se da unidade. Ou seja, para temperaturas mais quentes, o modelo do gás ideal é cada vez uma melhor aproximação, quer do ar seco, quer do ar úmido, parcialmente e totalmente saturado. Por outro lado, fixando a temperatura, vemos que, à medida que a pressão baixa, os valores de Z aumentam. Ou seja, para pressões suficientemente baixas, o modelo do gás ideal vai se tornando cada vez uma melhor aproximação. Por outro lado, vemos que o modelo do gás ideal é, em geral, melhor, nas mesmas condições, para o ar seco e depois vai se tornando ligeiramente pior à medida que a umidade relativa aumenta. Com isto, terminamos não só a aula de hoje, como o assunto gases ideais e misturas de gases ideais. Vamos, na próxima aula, começar a preparar o terreno para a introdução de um dos conceitos mais fundamentais em termodinâmica, que é o conceito de energia.